Olá, Alicia, tudo Oi, bem? Flávia, tudo Gratidão por bem? estar Que aqui. prazer estar aqui, gratidão. Se apresenta para mim, por favor, de onde você fala, seu nome. Então, meu nome é Alicia, eu moro no Japão há 15 anos, nasci no Brasil, aí na cidade de Angra dos Reis, e sou casada com um descendente de japonês, eu não sou descendente de japonês, e estou aqui no Japão esses 15 anos, trabalhando em fábrica de autopeças, e sempre em busca de estudar espiritualidade, que é uma coisa que já vem comigo desde criança, só que eu só tive a oportunidade de começar a estudar mesmo de 2016 para cá, que está sendo um divisor de águas. Esse ano, para mim, foi ter conhecido a Flávia, ter conhecido o Teta Healing, que eu sempre ouvi falar, e não tive a oportunidade de fazer o curso de verdade, né? E agora, graças a Deus, o Criador colocou a Flávia no meu caminho em julho e minha vida mudou assim de julho para cá. Que antes não tinha tido tantas mudanças na minha vida igual eu tive de julho para cá. Que mudanças foram essas? O que mudou de julho para cá? Quem que era a Alicia antes e a Alicia depois? Mudou completamente a forma como eu enxergava a espiritualidade, porque eu já tinha feito vários cursos já na área espiritual, mas nenhum comparado ao Theta Healing. Começou assim, tipo, escavar profundamente quem eu sou de verdade, de eu me ver indo em encontro com o meu eu mesmo de verdade. Eu não tinha tido uma conexão tão profunda assim comigo mesmo, de saber quem eu sou. Eu não tinha noção nem de do tanto de crenças limitantes que eu tinha, que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitas crenças limitantes desde criança, devido a problemas que eu tive em casa, com os meus pais, na escola, que eu sofri bullying, teve vários problemas aí na minha vida que eu tinha muitos bloqueios e crenças. E o Theta Healing, ele veio dessa forma na minha vida, me fez enxergar tudo com uma outra visão, de forma diferente, e me conectar comigo mesma e enxergar onde que eu estava errando. E eu tô, assim, me sentindo muito mais profunda. Antes eu parecia que a espiritualidade estava de forma superficial na minha vida, como se fosse, eu só adquiria o conhecimento e ficava ali aquela coisa na cabeça. O Theta Healing, não. Ele está me fazendo me aprofundar mesmo de verdade com o meu eu, me conectar com o mais profundo da minha alma e consertar essas crenças limitantes, esses bloqueios. Estou enxergando tudo com uma outra visão, está tudo sendo assim muito novo para mim, mas de uma forma muito mais profunda, que eu nunca tinha visto isso antes. Antes eu era uma pessoa, agora eu virei uma pessoa mais profunda, mais conectada comigo mesma e com tudo ao meu redor. Tudo ficou diferente. Tudo ficou mais espiritual, mais mágico. E como que você me conheceu? E por que você decidiu dar o voto de confiança para mim e para o curso? A forma como eu te conheci também foi uma coisa que foi mágica, foi coisa do Criador, do divino mesmo. Eu acho que realmente eu estava preparada para chegar ao Theta Healing, porque eu estava na fábrica trabalhando no horário de intervalo de 10 minutos, era 3 horas da tarde. Aí eu lembro que eu estava mexendo assim, raramente eu entro no Facebook ou em rede social assim nesse intervalo. Aí eu entrei no Facebook. No que eu entro no Facebook, eu estou passando assim o feed, aí de repente apareceu uma propaganda sua. Aí estava assim, Flávia Yoshimura e falando sobre o Theta Healing. Eu falei, nossa, que interessante. Na mesma hora eu fui ler. Quando eu fui ler e eu vi, eu falei assim, ai, nossa, olha, uma pessoa que dá curso de Theta Healing. Como seu sobrenome é japonês, então eu achei que você estava até aqui no Japão, né? Como não tinha tempo de ler tudo. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, alguém que dá aula de Theta Healing deve ser alguém que está aqui no Japão. Na mesma hora, eu entrei naquele entrar para saber mais, e aí já foi direto para o WhatsApp. Aí eu vi que era um número do Brasil. Eu falei, nossa, é um número do Brasil, espero que não tenha acordado ela. Aí eu deixei a mensagem mandada, no dia seguinte você respondeu, e aí a gente começou a trocar mensagem, você me explicou tudo detalhado, nossa, a Flávia explica tudo assim detalhadinho sobre o curso, ela é um amor de pessoa, e eu gostei da forma como ela se apresentou, a energia que você passou, e na mesma hora eu não pensei duas vezes, né? Eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou parar e vou fazer esse curso de Tata Healing, porque eu já estava com essa voz
era como se fosse a voz do meu anjo, do meu mentor, falando há anos na minha cabeça: você precisa fazer Theta Healing. Eu sabia que eu precisava fazer Theta Healing. Agora, onde, com quem, como, eu não sabia, mas chegou para mim. E aí eu me inscrevi no curso e foi lindo, maravilhoso, o básico. O básico já fez uma transformação grande na minha vida. O avançado, aí sim, aí que foi bem mais profundo mesmo, aí que deu aquela guinada de 360 graus na minha vida. Eu Uhum. perdi vários medos, inclusive, como eu já fiz curso de tarô, de numerologia, Feng Shui, várias técnicas na área espiritual, mas eu tenho bloqueios por causa da minha família, principalmente a minha mãe que não gosta. Eu estou vencendo esses bloqueios já, uma boa parte do bloqueio, assim, porque como é uma coisa muito pesada que eu já carrego a vida inteira, eu tinha vergonha de divulgar meus trabalhos, de me apresentar como terapeuta por causa da minha família. E o Theta Healing está me ajudando também nessa parte. Então foi Uhum. maravilhoso a forma que eu conheci você também. Eu fiquei surpresa assim com tudo que aconteceu. Foi tudo tão rápido, de julho para cá, né? Foi em meados de julho essa forma que eu conheci você e eu tô até agora aqui amando e me preparando já pro digging, Uhum. ansiosa. E me conta um pouco, Alicia, quais dificuldades você teve ao começar a aplicar o Theta Healing, a começar a aplicar a técnica, o processo? As dificuldades que eu tive no início foi mais assim na parte de, como eu nunca tinha feito, era uma técnica que eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia como funcionava. Então a dificuldade que eu tive no início foi de ter certeza se era aquilo mesmo que eu estava vendo. Deu tipo uma confusão assim, porque como é muito profundo, você entra em teta, você vai até o sétimo plano. E aí, quando você chega lá, comecei a ver muitas coisas, aí eu fiquei um pouco insegura na auto-aplicação, né? Até quando eu fiz com as meninas também, quando começamos a fazer as trocas, eu tinha dúvida se é isso mesmo que eu estou vendo, mas eu vi que com muitas pessoas é da mesma forma, que as pessoas veem também imagens, vão vindo coisas que vêm do universo do Criador mesmo, né? Então, isso aí eu tive um pouco de dúvida de achar assim, Uhum, será que é isso uhum, mesmo que eu estou vendo? Porque eu nunca tinha vivenciado essa experiência é tão profundo e rápido e simples que eu acho, né? Porque tem técnicas que você entra em meditação, mas você não consegue ter uma conexão assim, de ver imagens. Muitas vezes a minha mente parecia que estava vazia antes do Teta, e com o Teta não, vinham imagens, vinham palavras, vozes. Só acessando, né, o esse um sentido. pouco de dificuldade de dúvida, no caso. Será que é isso mesmo que eu estou Uhum, vendo? De ficar meio insegura, assim, né? Aí depois eu fui me uhum, acostumando com essa uhum, parte. uhum. E você achava que era possível olhar para a causa raiz logo no primeiro atendimento? Como foi a sua experiência, né, nos atendimentos, com você recebendo os atendimentos? Então, eu não esperava mesmo, eu sabia que seria um curso maravilhoso, mas não esperava que ia entrar na causa raiz do meu problema logo de cara, assim. Foi super rápido. Meu principal problema que eu tinha, que na verdade nem eu mesma tinha consciência que o grande problema que eu tinha era com a minha mãe. Eu achava até que eu tinha mais problema com meu pai do que com a minha mãe, e foi direto na causa raiz, que era a minha mãe. Logo no primeiro atendimento já foi. E aí todas as vezes ficava na mesma tecla, né, que todas as crenças limitantes, bloqueios, tudo que eu passei na minha vida, a causa raiz era minha mãe. E até hoje está indo, quando eu entro em teta com relação a esses problemas esses bloqueios, vai direto para a causa raiz. Mas desde o primeiro momento já foi direto na causa raiz e já fez um efeito muito grande. Uhum, Ele uhum, remexe com tudo, escava lá de dentro mesmo, para você curar o mal pela raiz e tirar aquilo que está te incomodando. Não, não vai arrancar de uma vez, né? Ele já vai começar a trabalhar, que é o mais importante que eu acho, né? Trabalhar a causa raiz para depois você começar o processo. E aí aos poucos vai curando. Mas logo de uhum. cara E foi direto já na minha causa raiz. como foi para você, assim, esse processo de olhar para essas questões? Foi bem assim, às vezes doloroso, às vezes é como se estivesse balançando, remexendo tudo lá dentro, de uma forma assim bem rápida e profunda. Então, como eu já passei por muitos problemas com a minha mãe, aí tá, até agora está reverberando tudo, porque é a história de uma vida inteira, né? Desde que eu nasci,
que eu já tive problema com a minha mãe, que eu me sentia muito culpada, e já até perguntei isso para um psicólogo, e aí ele falou uma coisa que me fez sentir mais mal, pior ainda, que aí numa outra psicóloga falou que esse psicólogo, na verdade, que tem pessoas às vezes que é psicólogo e não sei, às vezes fala as coisas sem pensar, ou, não dá para saber, né? Mas eu rejeitei o peito da minha mãe quando eu era pequena. Eu não sei, eu não tinha consciência, eu era bebê, né? Minha mãe falou que dava o peito e eu rejeitava. Então isso era uma coisa Uhum. muito pesada que eu carregava comigo, né? E ela jogava isso na minha cara, né? Pela forma de que ela foi criada, talvez, pela forma de pensar dela, como ela é uma pessoa negativa, então ela jogava isso na minha cara. Eu nunca vi um filho, uma filha fazer isso com a mãe, né? Então isso aí eu ficava me sentindo culpada. E agora isso aí já está, bem dizer, diminuiu assim 90%. Eu já não carrego mais essa culpa. Isso foi depois do Teta Healing, que antes eu estava bem presa ainda nesse mundo. Até hoje eu carregava isso comigo. Como é que pode, né, eu ter feito isso? Por que que eu fiz isso? Mas eu aprendi que eu não tinha consciência de um adulto, né? Não posso me culpar por uma coisa que já aconteceu lá atrás, né? Quando que eu era bebê, eu não sabia ainda o que eu estava fazendo. Porque se eu pudesse voltar no tempo e consertar, eu poderia ter feito isso, né, consertar, mas eu era bebê, então foi um processo assim que é doloroso, às vezes de chorar, de quando eu entrava em teta comigo mesmo sozinha, de chorar, mas depois que acabava, assim, eu me sentia bem melhor. Era como se estivesse limpando cada passo a passo tudo isso que eu já vivi. E aí vou me sentindo mais leve, cada vez mais leve eu tô me sentindo. Quais resultados você viu assim na sua vida de diferença depois do curso, depois dos atendimentos? Nossa, eu tive vários resultados em várias áreas da minha vida, né? No trabalho, em casa, até com a minha mãe, principalmente. O resultado maior que eu vou deixar revelado aqui foi com relação à minha mãe, que o relacionamento dela mudou para mim, porque mudou alguma coisa em mim, graças a um atendimento particular que eu fiz com você, e foi com relação à minha mãe que eu fiz. E aquela consulta que a gente fez, né, foi tão profunda que depois dali, uma semana depois, toda vez que eu ligo para minha mãe, que eu sempre ligo daqui do Japão para ela, a cada 2 dias, às vezes eu ligo todo dia para ela, e ela não fala mais coisa negativa, porque ela só falava coisa negativa, ela ficava, né, presa no mundo de ficar vendo notícia negativa, falar coisa negativa, de doença, ela não fala mais nada de negativo. É como se tivesse virado um botão nela. Eu falei, gente, mas eu fiz para mim e afetou no relacionamento dela comigo. Ela não fala coisa mais negativa, ela tá falando assuntos normais do dia a dia, mas sempre voltado mais pro lado positivo do que do lado negativo, que antes ela ficava muito para baixo, depressiva, agora não, mudou também um padrão de comportamento nela. Esse foi o maior resultado que eu vi em apenas uma consulta particular que eu fiz com você. E nisso eu já tinha feito, desde que eu aprendi o Teta com você, eu já trabalhei várias vezes sozinha nessa questão da minha mãe, mas o que fechou com chave de ouro foi aquela consulta que eu fiz com você particular. Depois disso, mudou. Foi um resultado muito grande Uhum, que eu vi, né? No trabalho, uhum. muitas coisas mudaram também. Eu estava trabalhando numa carga horária absurda, assim, antes do Teta, né? E não tinha nem necessidade, porque depois da pandemia ficou bem fraco aqui no Japão o serviço em fábrica, né? E aí diminuiu a carga horária, com isso eu tenho mais tempo de estudar, de voltar para casa, de descansar, porque é bem puxada a jornada aqui no Japão, é cansativa, dá cansaço físico, mental, né? Aí eu tenho tempo mais de estudar, porque eu trabalho 8 horas por dia agora. Isso aí diminuiu depois do Teta. Em casa também, com meu marido, mudaram muitas coisas. Relacionamento com pessoas em geral mudou muita coisa. E a minha visão da espiritualidade de mim mesma mudou totalmente. É como se eu tivesse Uhum. amadurecido mais. Eu precisava amadurecer um pouco mais na área espiritual para poder compreender muita coisa. Estava muito superficial tudo, eu precisava de algo assim bem profundo. E depois do curso, aprendendo as técnicas, quais resultados você teve, assim, utilizando as técnicas do curso no seu dia a dia, na sua vida? Nossa, é incrível isso aí. Também tenho várias coisas para falar
pequenos detalhes, né? Igual você falou, para começar com coisas pequenas para fazer as manifestações. Então, eu já fiz algumas manifestações de pedir alguma coisa que acontecesse no dia e as coisas acontecem, né? Eu entro em teta, me conecto, manifesto aquilo que eu quero e já aconteceram várias vezes. Eu já manifestei ganhar um presentinho simples, tipo um chocolate, alguma coisa assim, e a vizinha aqui do lado japonesa, uma senhora, me deu um chocolatinho no dia, né? E é muito raro ela fazer isso, até porque eu não, apesar de morar aqui em frente, eu não encontro com ela, mas justamente nesse dia ela saiu e me deu alguma coisa. Foi no dia que eu fiz a manifestação, que eu fiz com a leitura de futuro, para saber como que ia ser a semana, né? Porque às vezes, como é bem cansativo, eu não tenho tempo de acordar todo dia e entrar em teto, que às vezes eu acordo já na hora de sair, porque eu dirijo 1 hora daqui até a fábrica, e aí é bem longe, tem muito trânsito, né? Aí eu queria saber como que seria a semana. E o que apareceu nessa leitura de futuro, quando eu entrei em Teta, foi justamente o trânsito, a avenida que eu pego. Você que morou aqui no Japão, não sei se você sabe da 23, a Avenida 23, não sei se você já ouviu falar, que ela é bem movimentada, tipo essas expressos aí do Brasil. Então ela é bem movimentada, tem muito trânsito, principalmente na parte da manhã, e aí, na ida, tudo bem nesse dia que aconteceu, mas foi 2 dias depois da leitura de futuro. 2 dias depois da leitura de futuro. Quando eu fui trabalhar, estava tudo bem. Agora, na volta, quando eu vim, aí apareceu um carro, desses carros assim, que dá para ver que é de tranqueira japonês, não sei se eles não sei se era alguém que era ligado à máfia, não sei. Eu sei que era exatamente o mesmo carro que eu vi na leitura de futuro, um carro preto, aqueles carro preto, rebaixado, que tem um escapamento bem barulhento e cheio de insufilme, e aí ele passou, ele veio assim na minha frente, até aí tudo bem, não estava vendo nada demais, ele só entrou na minha frente. Só que ele começou a ir bem devagarzinho, e os carros lá na frente estavam bem longe. Aí eu falei assim, esse cara tá estranho aqui, né? Porque ele estava muito colado, assim, parecia que ele estava querendo colar na minha traseira. E aí eu peguei e fui para a direita. No que eu fui para a direita, ele foi também para a direita. E eu ia para a esquerda, ele ia para a esquerda. E eu comecei a ver que ele estava querendo arranjar confusão comigo, né? E eu sempre diminuindo a velocidade devagarzinho, porque se eu batesse na traseira dele, a culpa ia ser totalmente minha, né? Porque no Japão a culpa é sempre da pessoa que está atrás. Nem lembro se aí no Brasil é assim também. Eu sei que aqui você bate atrás, a culpa é de quem está atrás, né? E era isso que ele estava É, tentando provocar. também. Um pouco Uhum. mais na frente, ele ainda me fechou ainda, para você ter uma ideia. Ele deu a seta para a esquerda que ia descer. Eu falei, ai, graças a Deus que ele vai descer. Não, ele não desceu. Ele me fechou. Ele fingiu que ia descer, fez assim, parou. Aí quase que eu bati nele. E eu vi isso na leitura de futuro, não exatamente desse jeito, mas eu vi eu passando um perigo com um carro preto que ele estava se aproximando de mim, assim, querendo bater na minha lateral, mas aquilo foi um alerta dessa situação que eu ia passar. Então eu fiquei Uhum. assim, quando eu vi essa situação que eu passei, eu falei, gente, na mesma hora veio na minha cabeça a leitura de futuro que eu fiz. Foi o alerta para me tomar cuidado que essa semana eu poderia passar por isso, por uma situação de carro perigoso, assim, se aproximando de mim. Né? E foi exatamente Uhum. isso que aconteceu. E aí, na Leitura de hora você lembrou, futuro. né, da leitura. E quando a Sim, gente eu lembra fiquei. assim, é porque realmente foi a gente lembra quando está acontecendo. Essas leituras geralmente são assim, bem. Na hora, como eu estava no trânsito, foi uma mistura de vários sentimentos. Eu fiquei estressada porque o cara estava fazendo isso, e ele não fez só isso ainda, né? Ele fez mais coisas ainda. Eu tive que aguentar um percurso ainda enorme, ele fazendo um monte. Ele ficava andando em zigue-zague, ele estava querendo causar alguma coisa ali com Um alguém e cismou acidente, comigo. né? Tá. Uhum. Isso, só Que que tem nessa lá parte que que você ele me bate o carro e aí. porque aí se eu batesse, a culpa ia ser minha, né? E como chegou numa Uhum. parte, depois que ele me fechou a primeira vez, aí já estreitava e não tinha mais aquelas duas mãos, assim, de vir em carro, não dava mais para ultrapassar para a direita, era só ali, né? Aí que eu falei assim, gente, eu lembrei da leitura de futuro, só que ao mesmo tempo que eu fiquei nervosa e estressada por tudo aquilo que estava acontecendo, mas me veio a leitura de futuro. Eu falei, era isso que a leitura queria dizer, quando eu vi Uhum. aquele carro preto, porque era exatamente o carro preto, né? Só não apareceu assim as imagens de tudo aquilo que eu viveria no trânsito, mas era o carro preto, essa situação de perigo que eu senti até medo na leitura de futuro, era uma sensação assim de medo, de apreensão daquilo que estava acontecendo. Uhum.
que veio como alerta para quando você... E aí, quando você estava vivendo a situação, você lembrou e você, né, fez a conexão. E aí você já tomou É cuidado. muito, Bom, é muito mágico, assim, sabe? Essa leitura de futuro. É uma coisa tão impressionante que você consegue ver coisas que vão ali acontecer um pouco mais para frente. Se bem que foi só essa leitura de futuro que eu fiz até agora, né? Eu fico mais focada na manifestação. Eu estou muito focada na parte de me curar dos meus bloqueios, né? E isso já está me ajudando muito. a única que você fez, e olha só o alerta, né? Era realmente para você receber. Quando a gente recebe essas leituras, né? Para que a gente recebe? Ou é para a gente se preparar para algo, né? Ou para a gente poder mudar, porque a gente pode mudar essas leituras, né? E aí, nesse caso, veio como um alerta, né? Uma preparação para você, e quando você estava vivenciando aquilo, você já soube reagir, né? Da melhor forma, né? E ter o cuidado que você precisava ter. Eu, pelo menos, não faço todo dia, né? A gente faz quando a gente sente que precisa olhar, e a gente pode fazer esse processo, sim, né? É isso que eu achei legal, quando eu lembro que você falou que a gente não precisa fazer sempre, todo dia, a leitura de futuro, né? A gente faz quando a gente sente. E eu não sei por que eu senti de fazer uma leitura de futuro naquela semana. E aí eu fiz, e foi aquilo que eu vi. Depois eu não fiz mais, eu não senti mais que precisava fazer. E impressionante que depois desse período não aconteceu mais nada, assim, grande. E graças a Deus Uhum. também não aconteceu mais nada no trânsito. E nunca tinha acontecido isso comigo. Foi a primeira vez, e foi justamente quando eu fiz a leitura de futuro. Parece que Uhum. vem um chamado mesmo, né, pra gente fazer. Durante o curso, o que que te surpreendeu? Teve alguma surpresa, assim, que você teve? Teve vários que eu lembro. Só de lembrar das sensações que eu tive no curso, foi tão bom conhecer você, as meninas, assim. Foi uma energia bem legal, uma experiência que eu vou carregar pro resto da vida, que eu nunca vou esquecer, né? Todos os relatos, as trocas que a gente fez, foi uma mais forte que a outra, que eu achei, que tive, assim, mais surpresa, talvez, foi no dia que, exatamente no dia que o meu tio morreu. Eu tenho um tio no Brasil que morreu afogado, ele morreu exatamente numa das aulas que eu estava fazendo. Agora que eu vejo que talvez eu tenha sentido, não sei se foi uma premonição, ou se foi com uma das meninas que a gente estava fazendo a troca, e foi uma sensação, ao mesmo tempo que eu estava sentindo o que ela sentia, mas eu vi o fundo do mar também, porque como eu sou de uma cidade que é do mar, né, tem muita praia, muito mar, né, Angra dos Reis, então a minha família, a maioria trabalha nessa área marítima, né, então o meu tio, ele sabia nadar, foi muito estranha a forma que ele morreu, porque um homem com 65 anos, que já era aposentado já, e como é que ele morreu no mar, se ele sabia nadar, né? O barco deu um problema, afundou, e ele morreu assim, né? E na hora que eu senti o que a pessoa que eu estava fazendo a troca no curso, a menina que tem um problema lá que é parecido com labirintite, eu lembro que depois que eu fui me tocar disso, eu lembro que eu vi como se eu tivesse me afundando no mar. Eu vi o fundo no mar naquele momento. Aí na hora que você pediu para fazer um intervalo de 10, 15 minutos, né? Aí eu peguei o celular e vi que a minha irmã mandou mensagem falando: o nosso tio acabou de morrer ainda há pouco. Chegou a notícia que morreu afogado. E eu não sabia nem se eu ia continuar a aula, porque ele era um dos tios assim, que eu mais gostava, né? Que, nossa, ele era muito apegado a ir lá em casa, né? Desde pequenininha, que eu tinha um contato muito grande com ele, então aquilo me chocou muito. Eu fiquei chorando uns 10 minutos aqui, eu achei que eu nem ia conseguir entrar na aula de novo, mas aí eu consegui entrar, me acalmei e nem consegui tocar no assunto também, porque minha garganta formou um nó assim na hora, né? Então, assim, uma surpresa que eu tive foi com relação a isso, mas uma surpresa assim depois de lembrar da cena que eu vi, né, na hora do curso. Foi exatamente pelos horários que aconteceu, pelo horário que ele morreu, e foi exatamente na hora que eu estava fazendo a troca com a pessoa, eu vi aquele fundo do mar ali, ao mesmo tempo que eu vi aquela mistura de sensação de labirintite, eu vi um fundo do mar, assim, falta de ar, uma coisa bem estranha. E como foi você trabalhar os sentidos psíquicos durante o curso, os exercícios intuitivos?
Nossa, foi uma coisa assim bem legal, porque foi cada vez mais desenvolvendo a minha intuição. A cada vez que eu me conecto, até agora é assim, cada vez que eu me conecto em Teta, é como se aguçasse mais a minha intuição, o sexto sentido, os sonhos também, eu estou tendo muitos sonhos, sonhos que parecem até ser de vidas passadas. Então eu sinto assim que depois do Teta meus sentidos ficaram muito aguçados, principalmente a intuição, como se eu escutasse sempre a voz do meu anjo, né? Aquela conexão que a gente fez com para falar com o nosso anjo, né? De ter aquela manifestação do nosso anjo da guarda foi muito forte, que foi pela primeira vez que eu escutei mesmo a voz do meu anjo falando comigo. E de lá para cá, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, é como se o meu anjo falasse para mim: não vai por aqui, vai por ali. E realmente dá certo. Tudo que eu faço, que eu vou por um caminho, eu vejo que não está errado, que era por ali mesmo que eu tinha que ir. Antes não era assim, antes eu fazia muita coisa errada. Eu achava, era como se a minha intuição tivesse um pouco bloqueada. Eu achava que eu tinha intuição, mas eu não tinha, porque antes eu achava que eu tinha que ir por aqui, aí eu ia pelo caminho e via que dava tudo errado. Agora as coisas já fluem melhor. E como foi realizar as leituras intuitivas nas trocas de atendimento? Ai, foi uma experiência muito legal, que eu nem imaginava antes de fazer o curso que seria desse jeito, né? As trocas, eu acho que são muito importantes, porque quando você se conecta com a outra pessoa, é que você começa a botar em prática o Teta. A minha visão, antes eu achava que a gente se auto-aplicava, né? O Teta, não. Você vai direto nas trocas com as pessoas, e isso aí que eu acho bem legal, porque você sente, eu não sei se depende da pessoa, mas eu tenho muito essa coisa de sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo. E eu até consegui fazer o meu primeiro atendimento no mês passado, fiquei muito feliz com isso, que essa pessoa, o criador, trouxe para mim, uma pessoa que me procurou, ela sabia que eu tinha feito o curso, e aí ela me procurou, perguntou se eu podia fazer uma sessão de teta com ela, que ela queria ver, ela já tinha feito há uns anos atrás com a irmã dela, e aí ela queria saber como que era presencial, né, que ela fez até online. E aí eu fui lá na casa dela e fiz, e foi muito bom, assim, foi muito parecido com o que aconteceu com as trocas na nossa sala de aula, online, com as meninas. Eu senti exatamente tudo o que ela estava sentindo. E sem saber se que ela passava, que ela sentia, né? E aí vai vindo e você vai falando, aquela coisa de você estar ali conectado com a pessoa, frente a frente, de olhos fechados, e vai vindo naturalmente. É uma conexão muito profunda com o Criador que a gente cria nessa hora. Igual aquela coisa que eu falei, ficar em dúvida, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Quando eu fiz o atendimento com ela, eu já estava tão assim, me sentindo mais confiante, porque se eu não tivesse feito teta, eu não teria essa confiança. Eu sempre achava que, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa com qualquer técnica espiritual que eu aprendi? Esse dia eu fui naturalmente confiante, e isso porque era o primeiro atendimento do teta que eu ia fazer. Né, eu só fiquei imaginando assim, o que será que eu vou sentir se eu não sentir nada, né? Mas eu estava muito assim bem disposta, confiante, bem animada para atender ela. E aí fui atendi e eu senti exatamente tudo o que ela estava sentindo, um problema com a pessoa do passado que já tinha falecido, que veio, eu não sabia de nada, nada das histórias dela, né? E ela até perguntou para mim, ela falou, você quer que eu fale? Porque eu não tô afim de falar nada. Eu só quero que receber uma mensagem do universo. Eu perguntei o que que ela queria, o que que você quer? Ela falou que queria uma mensagem do universo e veio tudo, assim, o que que os anjos, o que que o Criador, tem uma mensagem dos anjos para mim, uma mensagem do Criador, e foi vindo. E aí a minha cabeça começou a rodar, 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 que eu pensei que eu ia cair. E eu sou bem assim, de me envolver mesmo naquilo que eu tô passando ali, eu não gosto de interromper. Então, na hora eu senti assim que parecia que eu ia cair da cadeira, mas eu estava pedindo auxílio ao Criador ali, né? Eu não sabia de onde vinha aquele negócio de rodar, rodar, rodar. E de repente começou a vir uma palavra assim escrito labirintite. E aí eu perguntei isso para ela, eu falei, tem alguém que tem labirintite na sua família? Porque eu nem imaginava que poderia ser ela, né? Ela não parecia ter labirintite, né? Mas as aparências enganam, a gente não sabe o que está por trás ali da pessoa, né? Até porque ela não falou nada, e ela falou, eu tenho labirintite. Então eu falei assim, entendi.
Porque começou a ver, assim, eu vi a palavra escrito, né? Depois que eu rodei, veio labirintite. E aí eu falei para ela e ela me que é o confirma. Então, sintoma, é né? incrível, incrível. Uhum. E essa foi a leitura intuitiva que você fez? Isso, Hum, foi uma leitura intuitiva que eu fiz dela. E Que veio legal. várias questões que veio dela e veio tudo exatamente, ela me confirmou quando eu perguntei para ela. Que incrível, Alice. Esse da labirintite eu pensei que fosse no curso. Não pensei que fosse o Não, seu primeiro também teve no atendimento. curso. Não, E foi no primeiro labirintite também? atendimento também. Também a pessoa também tinha aparecido com labirintite. Olha. Ah, era um outro, né? Uma É, outra. nas trocas, na aula, eu também senti isso, esse negócio de rodar, assim. E a pessoa também falou que ela tinha esse problema, essa síndrome, que é uma No curso, né? síndrome que roda, faz a pessoa rodar. Então, Você eu tenho tem essa uma questão de. questão de ser bem empata, né? Na verdade, né? Eu acho que eu fiquei Uhum, mais ainda depois do teto. Quando eu fico perto de uma pessoa que está brava, ou se ela está triste, tudo aquilo eu absorvo rápido. É isso que eu tenho que trabalhar também com o Teta para me bloquear, me blindar de absorver tanto, se bem que já melhorou bastante. Eu era bem mais assim de me envolver totalmente. Eu continuo sentindo. Eu sei quando a pessoa está triste, quando a pessoa está brava, se eu chegar perto da pessoa, mas eu já não estou mais me envolvendo tanto. Que antes, só de ficar perto de uma pessoa brava, eu já me transformava, eu já pegava toda aquela carga da pessoa e eu já ficava igualzinha a pessoa. Agora eu já estou indo já por um uhum. outro lado. E está estimulando também muita questão assim da minha criatividade. Eu estou fazendo um curso de mídias digitais e que eu comecei exatamente no mesmo período, um pouquinho antes de começar o Teta com você. Quando eu comecei esse curso, eu achei que eu não ia. Eu falei, gente, esse curso aqui é muito difícil, eu não vou dar conta. No início, os meus posts eram bem horríveis e agora já tá ficando, já estou conseguindo trabalhar assim bem melhor, já está fluindo. É como se tivesse virado uma chave assim, no meu cérebro da criatividade. Está tudo já melhorando, até nessa questão também que eu tinha até esquecido de Uhum, comentar. Criatividade. uhum. Qual que é o seu sonho daqui para frente? O que que você deseja atuar como terapeuta? Como que tá? Como que você está vislumbrando isso? Eu quero atuar como terapeuta, com certeza. Eu estou me empenhando para isso, cada vez mais estudando, mentalizando, fazendo minhas manifestações, né, para poder ser uma terapeuta e trabalhar com o que eu amo, né? Porque Uhum, trabalhar em fábrica, a gente só trabalha o que precisa trabalhar mesmo aqui no Japão, mas eu gostaria de trabalhar com o que eu amo, que são as terapias, no caso, a parte holística, a parte esotérica e a parte, tudo isso que eu aprendi no Theta Healing, eu pretendo ajudar as pessoas com o Theta Healing. Porque eu me uhum, apaixonei, assim, uhum, por isso que eu estava tendo esse chamado há anos, e realmente é maravilhoso. Eu me apaixonei pelo Theta. Muito bom. uhum. Ai, que lindo. Eles têm alguma parte assim que você quer comentar do que a gente falou da última live? Eu só queria dizer que se alguém tem alguma dúvida em fazer o Theta Healing, nem precisa ter dúvidas com relação ao Theta Healing, nem com a professora Flávia, que é maravilhosa, ensina muito bem, ela é atenciosa, as aulas são maravilhosas, assim, que não dá vontade de parar, né? Quando termina o curso dá até aquela saudade, assim, aquela tristeza, nossa, já acabou. 5 dias que passam assim voando, mas é tanto aprendizado, é muita coisa que você aprende. Valeu muito a pena o investimento, é um investimento de vida que você faz, investimento para a sua vida. São 5 dias que equivalem assim a 5 anos, talvez. É como se eu tivesse feito uma faculdade de Theta Healing, né? Nem tem faculdade de Theta Healing, mas eu me sinto como se eu tivesse feito a faculdade, assim, porque foi o básico, o avançado, e agora estou ansiosa para o Digging. Eu recomendo para todo mundo, e eu mesma já estou recomendando para as pessoas aqui. É que aqui no Japão as pessoas não são muito espiritualizadas, assim, a maioria, né? Uma boa parte, quando você fala essas coisas de cursos na área espiritual, a pessoa fala, isso aí é bobagem. Mas eu sempre recomendo para todo mundo, e já comecei a falar que eu fiz o Theta Healing, né? Tanto para as pessoas que estão aqui como no Brasil também, minhas amigas. E com certeza, da mesma forma que o Criador trouxe essa pessoa que está aqui para mim, outras virão, que eu sei.
E enquanto isso, eu vou Chegou, o manifestando. primeiro paciente chegou sem você manifestar, né? Assim, você, É, a pessoa que chegou para te procurar. ela me ligou e falou que queria fazer uma sessão. Eu até indiquei o seu curso para ela também. Ela falou que quando der, ela vai fazer. Então, Ai, eu recomendo para todo mundo que é um curso que vai transformar de verdade a sua vida. Se você pensa numa transformação verdadeira de vida, o Theta Healing é o início de uma jornada que vai fazer essa transformação. e se você pudesse definir o curso em uma palavra? Eu acho que seria impactante, eu acho que ele causa um impacto muito grande na vida da pessoa. Na minha vida foi isso, causou um impacto muito grande. Continua causando. Diferente de outras técnicas, assim, que causou impacto até um certo momento, é como se tivesse ido até ali e parou. O Theta não, ele me dava aquela vontade cada vez mais de botar em prática, de fazer troca, né? Até de reler tudo que eu já aprendi, reler a apostila. É uma coisa assim que vicia, é viciante, né? Então eu acho que impactante é a melhor palavra para definir o Theta Healing para mim. Curso online funciona? Online, atendimento online, curso online funciona? Funciona, nossa, e como funciona. Eu amo o curso online. Antigamente, né, no primeiro curso online que eu fiz, eu tinha um pouco de medo, eu ficava pensando assim, nossa, mas se a pessoa será que dá certo esse curso online? Será que eu vou aprender? Será que a pessoa vai pegar o dinheiro e vai sumir, que eu não conheço? Antigamente eu pensava, né? E depois eu fui me acostumando. Só que eu vi várias pessoas que eu até tentei fazer, mas eu não tive vontade, não sei por quê. Ainda bem que a minha intuição me avisou, porque não ia dar certo mesmo de fazer, porque era uma pessoa meio charlatã, né? E a gente sente quando a pessoa dá um curso online bom, maravilhoso. Então, o curso online ele funciona mesmo. E com você foi show, assim, foi perfeito. Eu nem conhecia você, nem nada, eu senti aquela confiança na hora. Assim, falei, não, é com ela mesmo que eu vou fazer. E não foi porque foi a primeira pessoa que apareceu, é porque eu senti mesmo. Falei, nossa, é ela que vai me ensinar o Theta Healing. Eu senti a confiança na hora. Então, o curso online, ele funciona assim, gente, é como se fosse presencial, a única diferença é que está atrás da câmera. Mas a troca de Uhum. energia é a mesma. Eu já fiz até consulta de tarô online já com pessoas, e a energia é muito forte, de você sentir, você ver coisas, e com o Theta eu não fiz ainda, quer dizer, eu fiz com o Theta na aula, com as trocas com as meninas, com você, foi muito profundo, tudo, Uhum. não tem como mentir uma coisa tão séria dessa, de você sentir o que a outra pessoa está sentindo atrás da câmera, como se estivesse ali, frente a frente. Então, o Uhum. curso online funciona assim, você vai aprender, você vai sentir, e com a Flávia, com certeza, você vai aprender de forma correta, e vai aprender o Theta Healing, vai botar em prática, e vai fazer a transformação na sua vida. É ótimo. Gratidão.